Por séculos, pessoas acreditaram que o corpo humano podia pegar fogo completamente sozinho. Alguns casos reais alimentaram esse medo. E Fire Force pegou tudo isso, misturou com religião, poder e tudo mais. E nesse vídeo a gente vai separar o mito da ciência e entender como o fogo do anime e o fogo da vida real podem funcionar. Oi, eu sou a Carol e esse é mais um Carol Conversa. Combustão humana. A ideia de combustão humana espontânea não nasceu com Fire Force. Era muito mais antiga e muito mais assustadora. Durante séculos, surgiram relatos de pessoas encontradas quase totalmente queimadas, enquanto o ambiente ao redor permanecia relativamente intacto. Isso parecia impossível e exatamente por isso virou lenda. Casos que ficaram famosos. Mary Hardy Reeser, Flórida, 1951. Mary foi encontrada praticamente reduzida a cinzas em sua poltrona. Parte do crânio e um pedaço do pé permaneceram intactos. O mais estranho, o apartamento quase não sofreu danos, exceto fuligem e marcas de calor extremo ao redor da cadeira. Henry Thomas, no País de Gales, 1980. Henry foi encontrado quase totalmente incinerado, mas com as pernas e os pés ainda calçados. A polícia concluiu que o fogo se alimentou da gordura corporal, poupando regiões mais distantes do tronco. Michael Faherty, Irlanda, 2010. Esse é um dos raros casos em que o legista oficialmente registrou a morte como combustão humana espontânea. O corpo estava carbonizado, os danos concentrados ao redor e no teto acima da lareira, com mãos e pés relativamente preservados. Janine Safin, Inglaterra, 1982. Um dos poucos casos com testemunha. Uma vizinha viu o corpo de Janine em chamas. Mais uma vez, pernas e pés permanecem intactos. Nesses casos reais, nós vemos um padrão acontecendo. Diferente do anime, onde o fogo pode se manifestar em diferentes partes do corpo e se concentrarem. Aqui, na vida real, a gente tem um lugar específico onde esse fogo consome tudo. E será que é coincidência? O efeito pavio. A ciência não ficou satisfeita com "foi o demônio" como resposta. A explicação mais aceita hoje é o efeito pavio. Como funciona? Nós temos três coisas: combustível, pavio e um gatilho. A gordura corporal serve como combustível, o pavio são roupas, tecidos, estofados e o gatilho, uma fonte externa de fogo, geralmente bem pequena. Um cigarro aceso, uma vela ou uma faísca iniciam o processo. A gordura derrete, é absorvida pela roupa e queima lentamente, como uma vela. O corpo não pega fogo do nada, ele vira combustível depois que alguém acende o pavio. E você pode estar se perguntando, por que o ambiente em volta quase não queima? E a combustão é lenta, o calor se concentra no corpo, falta oxigênio suficiente para espalhar as chamas, e o resultado? Incineração intensa da vítima e poucos danos ao entorno. Isso não é sobrenatural, é um tipo muito específico de incêndio. Onde estão os limites? Agora vamos entender o corpo. Como Fire Force ignora esses limites. E no anime, eles falam sobre você usar todo o oxigênio do corpo e como a pessoa poderia superaquecer, como se esse fosse o único problema. Mas vamos lá. A pele humana, até 44 graus Celsius, geralmente não tem um dano imediato. Agora, acima de 44 graus, o risco de queimadura aumenta muito rápido. A gente tem tempo versus temperatura. Para você conseguir uma queimadura grave, seria uma queimadura de 3º grau, a 50 graus você precisa de 5 minutos de exposição. 52 é de 1 a 2 minutos. 55, 10 segundos. E 60, 1 segundo já é o suficiente para você conseguir uma temperatura de 3º grau. Então não é só o quão quente é, mas por quanto tempo você fica exposto. E se você tá se perguntando, como é que fica a temperatura interna do corpo? Quando a gente tá com febre, e aí? Dependendo da temperatura do seu corpo, as proteínas podem começar a desnaturar, os órgãos falhar. Você pode sentir dificuldade para respirar, rigidez na nuca, confusão mental. O seu sistema nervoso central pode ser afetado e no final, se nada for feito, a pessoa pode acabar perdendo a vida. Ou seja, o corpo humano não foi feito para suportar calor extremo. Então tenha isso em mente, ainda mais agora, no verão, onde estamos enfrentando temperaturas extremamente altas. Cuide do seu corpinho.
Andar sobre brasas e os pés do Shinra. Aqui eu acho que entra uma das escolhas mais interessantes de Fire Force. Quando a gente compara os poderes do Shinra e aquela galera que anda sobre brasas, pessoas conseguem andar sobre brasas não porque são imunes ao fogo, mas por pura física. E por que isso funciona? As brasas têm baixa condutividade térmica, camada de cinzas isola o calor. O contato, ele é rápido e o pé, ele é naturalmente mais resistente. Então, se tem um lugar que aguenta o calor, é o pé. É o pé. A pele do pé é mais grossa e calejada. A umidade, o suor, principalmente para pessoas como eu que suam muito no pé, nas mãos também, esse suor gera um vapor que protege. Juntando isso com um movimento contínuo, e tem que ter um foco, né? Você não pode ficar ali parado, tem que andar. Todos esses fatores são o que tornam possível uma pessoa andar sob brasas e não se queimar, porque o pé humano é biologicamente uma das partes mais adaptadas para lidar com o calor por curtos períodos. Aí chega o Fire Force e fala: ah, se o pé aguenta, né? Então vamos usar. Então, de todos ali, o Shinra é o que faz mais sentido, porque ele usa o fogo nos pés e tem uma parte mais lógica do corpo para isso. Insetos e a criação dos infernais. Fire Force também usa insetos como gatilho da combustão. Isso parece absurdo, mas a natureza já faz coisas muito mais estranhas do que essa. E não, infelizmente, não existem insetos que pegam fogo, não existem insetos que produzem chamas reais. Eu pesquisei e não achei nenhum. Assim, seria muito legal se tivesse. Só que, o que existe? Existem insetos que são bioluminescentes. Vagalumes, besouros, tem um besouro que chama piroforos. Eles emitem luz fria sem calor e isso é uma comunicação pro acasalamento. Também achei o besouro bombardeiro. Ele dispara um jato químico quente que pode chegar perto de 100 graus Celsius. É uma defesa química, é quente, mas não é fogo. Também tem as lagartas urticantes. Quem é que nunca passou por uma árvore cheia de lagartinha e ficou com medo de ser queimado se tocasse, né? E com razão, porque a gente não sabe que tipo de lagarta é aquela, e dependendo do tipo, ela pode causar dor intensa, uma sensação de queimadura, e isso é uma toxina. Não é fogo, né? Mas dá uma sensação de calor. É o mais perto que a gente chega. Então, a natureza vai estar criando luz, vai criar um calor e uma dor que parece fogo. Nunca vai ser uma combustão real, mas algo que lembra. Talvez tenha sido isso que inspirou esses insetos que transformam pessoas em infernais, já que Fire Force pega isso e mistura insetos, energia, corpo humano e infernais. É ficção, mas é construída com algumas referências da realidade. A combustão humana não é um mistério sobrenatural, é um incêndio raro e específico e mal compreendido por muito tempo. Fire Force pega esse medo antigo, ignora os limites, transforma em poder, em tragédia, em símbolos e por aí vai. Me diz aqui se tem mais alguma curiosidade sobre combustão humana ou de insetos que você queria compartilhar. Me dê recomendações de Carol Conversa, deixa o like pra eu saber que você gostou, se inscreve e até o próximo. Beijinho, tchau!